Tem um regimento da Legião Estrangeira, que eu acho que você já ouviu falar, que é o 2º REP. Já. Que é o 2º Régiment Étranger de Parachutistes. Hoje ele fica numa ilha que a gente chama de Alcatraz, que é uma ilha na Córcega, longe da França. Por que ele foi exilado para essa ilha? Porque, salvo engano, é só a galera dar um Google aí, na década dos anos 60 ali, 3 generais franceses se rebelaram contra o presidente à época, que era o Charles de Gaulle. E esses generais franceses designaram um sniper legionário do regimento de forças especiais, que é o 2º Régiment Étranger de Parachutistes, e tem o GCP, que é o grupo de comando parachutista, designou esse sniper para matar o presidente francês, Charles de Gaulle. Só que a inteligência francesa detectou, mudou a rota do presidente e a missão falhou e descobriram os generais. Como punição, esse regimento, que na época parece, salvo engano, era o primeiro BEP, ele foi dissolvido e foi criado um novo regimento. Ele foi exilado da França, onde ele fica nessa ilha que a gente chama de Alcatraz, longe da metrópole francesa, longe dos franceses, mas ainda sobre o alcance e sobre o comando francês, entendeu? Para você ver como a Legião Estrangeira é polêmica. Designaram um sniper da Legião Estrangeira para matar o presidente francês na época. Pra você ver como o negócio é louco, entendeu? É polêmico, é surreal. E aí carrega isso até hoje, né? Carrega esse legado aí de esse passado sombrio, né? Que a gente costuma falar da Legião Estrangeira. E tem muita polêmica. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo. E eu não vou nem falar o nome do colega, ele já faleceu, ele morreu na Legião Estrangeira. Eu já citei até em outro podcast. Eu vou chamar ele aqui de Paulo. Paulo era um brasileiro. Isso os antigos da Legião sabem. Paulo era um legionário brasileiro, cristão, ou seja, não tem nada a ver com a Legião Estrangeira. E a gente fez um curso juntos de carros de combate, de blindados de combate. E aí o Paulo, ele sempre muito tranquilo, sempre muito calmo, ele foi para uma missão na África. E Paulo, esse legionário brasileiro cristão, ele teve problemas com o pessoal de nacionalidade da Romênia, entendeu? Segundo reza aí a investigação, ele foi meio que... Não existe esses casos na Legião, mas parece que ele foi bulinado, teve alguma coisa desse gênero. Ele pegou o fuzil, Paulo, esse legionário brasileiro, e ele matou o sargento com um tiro de fuzil, matou mais 2 legionários da mesma nacionalidade romena. Se eu estiver falando merda aqui, a galera me corrige da quantidade, mas a princípio eram 3, que o relatório falou. Ele matou o sargento com um fuzil, fugiu do regimento na África, estava em missão na África, matou um camponês, roubou o camelo do camponês, saiu pelo deserto cavalgando com camelo, com fuzil. Depois ele foi capturado, movimentaram toda uma estrutura de resgate, ele foi capturado e ele voltou para a França já preso, corte marcial, foi expulso e ele ficou preso num presídio, parece que um presídio ali em Paris, na região de Paris. E a França, ela tem muito muçulmano, né? E aí parece que ele teve um problema na cadeia, porque ele era cristão e tinha os muçulmanos, etc, etc. Ele amanheceu morto, enforcado. Uma linha de investigação fala que mataram ele, né? Que os muçulmanos mataram ele dentro da cadeia por alguma divergência de religião. Uma outra linha de investigação fala que ele se matou, entendeu? Então esse é um dos legados sombrios da Legião Estrangeira, desse brasileiro que era muito gente boa e que infelizmente teve esse fim trágico aí de morte, de ter matado outros colegas legionários. Então, assim, a Legião Estrangeira é complicada. A galera pensa que é filme. Não é um filme. Não é pra qualquer um. É onde os fortes ficam fracos e os fracos ficam fortes. É isso. Mano, volta. Esse superchat aí, irmão. Beleza. Vou agradecer aqui o Alisson, que mandou 2 superchats. E ele pediu pra você falar, irmão, sobre o Josafá, que matou os legionários e foi morto na prisão. Tu já falou. Falei, mas ele falou o nome do colega agora. E ele pediu, não esquece o meu superchat, pediu pra eu fazer menção. Mas a gente responde. E não sei se o nome é segredo. Não, vamos falar, porque teve um podcast que eu falei o nome dele. Mas em respeito ao irmão, que o irmão também é legionário. Aí o irmão reclamou? Não, ninguém reclamou não, em respeito à família. Mas eu posso falar, Josafá, ele era um cristão, que eu sinceramente, o cara era assim, de um comportamento, cara... padrão assim de cristão, de seguindo valores cristãos, né? Seguindo, cara, não bebia, não fumava, quietinho na dele. A gente fez um curso junto de caminhão lá, de blindado, e cada um seguiu o seu caminho. Ele foi pro regimento dele, eu fui pro meu regimento. E aí depois eu fiquei sabendo, chegou a notícia no regimento que Josafá tinha tido um problema com os romenos, da nacionalidade da Romênia,
numa missão na África, em Djibouti, e ele matou um sargento e mais 2 legionários com um tiro de fuzil. E aí ele saiu da base militar francesa, parece que ele... Uns falam que ele matou um camponês, outros falam que ele só roubou o camponês, ele roubou um camelo e saiu varado lá saiu voado pelo deserto, né, de Djibouti, com fuzil, com camelo, e depois fizeram todo um planejamento de resgate, conseguiram recapturar ele, e aí ele foi preso, respondeu corte marcial, ficou preso num presídio da França, salvo engano em Paris, só que tem muito árabe, também tem muito muçulmano dentro dos presídios franceses, são a maioria africano e muçulmano, dentro das cadeias francesas. Pô, ele cristão, ex-legionário, parece que teve um problema, chegou a notícia que ele amanheceu enforcado. Aí tem a linha de investigação, que ou ele foi enforcado por conflitos de religião ou algo parecido, ou ele se enforcou, entendeu? Essa história de Josafá, e, pô, é uma pessoa que eu tinha muita admiração, gostava muito dele como pessoa. Sinceramente, eu não sei o que ele foi fazendo a Legião Estrangeira pelo perfil de homem que ele era. Acabei de falar, Legião Estrangeira é só maluco. E aí vocês estão vendo, entra de, né, tudo quanto é tipo de perfil. Josafá, perfil nenhum, e entrou, mas o cara era muito centrado, muito correto. Essa história de Josafá, essa triste história de Josafá, né? Sim. O Alisson falou que autoriza falar que ele é irmão. O Alisson Silva é o nome do camarada aqui. Por isso que ele deve ter mandado o superchat e pediu para citar o Josafá, né? É esse que é o irmão, é legionário, é legionário. Pergunta se ele é legionário. E ele dizem que ele é um excelente legionário. Eu não conheci o irmão do Josafá, é Alisson. Isso. Alisson, um abraço pra você, seria uma honra te conhecer pessoalmente aí, tá, irmão? Teu irmão foi, assim, um cara que marcou muito os legionários como pessoa, como homem de caráter, íntegro, cristão, fervoroso. Então, assim, foi um cara que, você vê, mesmo deixando a gente, foi um cara que... Irmão. Forte, né? Eu não tinha percebido que você tinha tido uma ligação mais forte com esse camarada. Eu pensei que estava só citando um caso assim, não, que contaram, que narraram. Não, o Josafá era amigo, entendeu? Era leal, tinha tido um cara de honra, entendeu? É uma perda lamentável, mas é um cara de honra. E a gente honra a memória dele aqui, né? O próprio irmão pediu aí. Cara, bizarro. A motivação ninguém sabe, né? Então, uma linha de investigação diz que ele teve como eu falei, como você perguntou, existe problemas de religião, de racismo na Legião? Existe. O colega legionário que sentar aqui e falar que não existe, ele vai estar cobertando. Existe. Todo mundo sabe que existe problema de racismo, problema de religião, de conflito de culturas, etc, etc. E isso causa colapso, sim. Durante a semana, não. Mas final de semana ou em missões... Porque quando o legionário ele fica solto, eles falam que o legionário que não tá treinando, ele tá fazendo merda. Por isso que eles têm esse sistema rigoroso, o tempo inteiro treinando. Se você deixar o legionário solto um tempinho, ele faz merda. Por quê? É tanta pressão em cima dele. Por exemplo, a gente teve uma licença e a gente foi, eu e meu pelotão, a gente foi para uma casa na fronteira com a Espanha. Cara, quando a gente começou a beber lá, a gente simplesmente quebrou a casa toda, deu uma porrada em segurança. E assim, é loucura, porque é uma forma de você descompressar, entendeu? O tempo inteiro em pressão. Ó, irmão, eu vou falar uma coisa aqui, cara, não me nomei como Nutella, não, né? Mas, meu irmão, não é exagerado demais, não, cara, esse modo de vida, não? De todo mundo, porra, bebe, porrada, e um mata o outro, e essa porra aí. E aonde fica, meu irmão, os líderes nisso aí, cara, os oficiais franceses? Porque é eles que comandam essa tropa aí. Eles que comandam. Existem relatos na época que eles estavam querendo acabar com a Legião Estrangeira Francesa, porque ela estava começando a não ser bem vista na época, né? Devido a esse legado de criminosos ou de estrangeiros, etc, etc, a identidade falsa, esses relatos de mortes, de problemas, de assassinatos, etc, etc. Mas eles não tiveram força. Teve uma cúpula francesa que tentou dissolver a Legião Estrangeira e eles não tiveram força. Mas, de fato, o legado antigo, que foi o legado que eu vivi, os colegas antigos podem confirmar tudo que eu estou falando, é um legado pesado. Eu tive problemas na África, eu tive problemas no Afeganistão. Então tem colegas que têm problemas em missão, problemas internamente. Ela é um barril de pólvora, a Legião Estrangeira. Agora, e o trato com o francês, cara? Eu já perguntei do oficial, né? Porque assim, quem comanda são os franceses, né?
Tem a tropa, hoje tu citou que hoje está em 8 mil? Hoje é mais ou menos 8 mil. O efetivo gira em torno de 7,5, 8 mil. Eles nunca conseguem completar 8 mil legionários. 8 mil só de estrangeiro, né? Só de estrangeiro. Aí- Aí envolve estrangeiros e oficiais, o efetivo total da legião. Mas os oficiais, eu acho que são 5%. Tá. E aí, como é que é isso, cara? Porque você tem o francês na cadeia de comando aqui, né? O francês mandando, o francês, em tese, não vai para linha de tiro e tal, e o estrangeiro que faz esse papel, né? Se eu te coloquei aquela provocação que é muito comum aqui no Brasil, por que o brasileiro vai fazer lá, irmão? Vai morrer pela França e tal, e vai ser bucha de canhão. E aí tem esse outro ponto também, né? Porque o estrangeiro cumpre uma missão, vamos dizer, sugada, né? E vive essa vida aí, porra, não tem identidade, é um soldado, um mero soldado que porra, briga, bebe, problema psicológico, um monte de coisa, só pensa em guerra, só pensa em ser soldado, e o francês vivendo a vida dele de boa, oficial, com carreira, com tudo isso. Como é que vocês enxergam o oficialato lá, os franceses, sendo vocês todos estranhos àquela nação? É polêmica essa pergunta e a resposta vai ser mais polêmica ainda, porque pode gerar mais polêmica sobre os colegas. Mas o que comanda a Legião Estrangeira, quem comanda é o oficialato francês, são os oficiais nativos de escola francesa. O legionário estrangeiro ele pode se tornar oficial? Pode hoje, salvo engano, a título de legionários estrangeiros, como eu, que chegou lá do zero, sem falar francês, como soldado, etc, etc. A última contagem tinham acho que 17 legionários que se tornaram franceses. E aí eles conseguem chegar até o cargo de capitão, salvo engano, major, e conseguem comandar companhias administrativas, não companhias operacionais.